Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, mas estará gravado aí no YouTube pela posteridade. Eu me chamo Ibrahim Conde. Vamos dar continuidade hoje ao Pode Crer, o podcast do Movimento Acredito. E estou aqui ladeado pelo meu companheiro de trincheira, Jairo, e nosso convidado de hoje, Dr. Cristiano. Não é, Jairo? Isso aí, Ibrahim. Estamos muito felizes hoje recebendo a presença aqui no nosso podcast do Dr. Cristiano Marques, que é o nosso convidado de hoje para bater esse papo aqui. A gente vai falar sobre saúde, vai falar sobre as visões dele enquanto médico. Cristiano Marques é jovem, tem 30 anos só, pinheirense, e eu acho que todas as pessoas que a gente trouxe aqui para conversar, grande parte delas são pinheirenses, né? Eu acho que esse é um ponto em comum que a maioria de nós temos. Cristiano, obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente. Obrigado pelo convite, Ibrahim, Jairo. Graças a Deus agora deu certo, né? A gente estava um tempo aí conversando, teve alguns desencontros. Muito bom poder encontrar o Movimento Acredito, né? Um movimento que é importante para a cidade de Pinheiro. A gente vinha conversando com alguns amigos já com essa ideia de poder começar esse movimento, para a gente tentar conscientizar, a gente tentar trazer as pessoas que não são políticos profissionais, mas que têm uma opinião para a nossa cidade, para trazer para perto da gente, para a gente começar a discutir, né? Para a gente trazer opiniões diferentes, para a gente não ficar apenas com essas opiniões de políticos tradicionais e partidários, que é a opinião daquela pessoa que está lá na comunidade, que está lá no bairro, que está passando por aquela situação difícil. Também é importante que a gente possa receber esse problema e futuramente criar propostas que a gente possa resolver, né? Perfeito. Ele entendeu bem, né, Ibrahim? A proposta do Movimento Acredito é sempre essa, é sempre conversar com pessoas. Foi cirúrgico. Exatamente. E foi até um ponto interessante, Cristiano. Ontem eu estava fazendo um trabalho de intervenção. A gente fez um trabalho de conclusão de estágio lá da UFMA, e a gente estava em uma escola pública aqui da nossa cidade, e a gente fez uma dinâmica no final da apresentação com os alunos, né? A gente perguntou assim: como que vocês se veem daqui a 5 anos? O que vocês querem para vocês? E aí foi interessante porque a gente escolheu essa escola para trabalhar justamente porque a gente identificou que ela, assim como várias daqui da cidade, tem alguns problemas que a gente percebe que são constantes. E foi muito legal porque eu li algumas das respostas dos alunos e eu encontrei alguns deles lá falando assim: eu sonho em ser médica, eu sei que é difícil e tal. Então eu queria que a gente poderia já começar conversando o que tu teria a dizer para esse pessoal que sonha também em adentrar na profissão de médico. O que tu diria para esses alunos? Nenhuma caminhada é fácil, né? Não só em relação à medicina. Eu creio que o curso superior aí, principalmente nessas universidades públicas, está cada dia mais avançando a concorrência, né? Até porque antes, há muito tempo atrás, as universidades particulares públicas, elas eram, né, disputadas mais para aquelas pessoas de escolas particulares. Né? Agora não, agora a gente já vê que as oportunidades estão bem em campo aí, e a gente vê pessoas de universidades, de escolas públicas conseguindo boas colocações em universidades particulares e públicas também, né? A gente vê que é um caminho difícil, né? A preparação, uma preparação que é preciso muito foco, né? Muita disciplina. Prova do Enem aí são 90 questões, divididos em 2 dias, né? Você se prepara o ano todo para fazer aquela prova de um conteúdo todo. O conteúdo que você vai fazer a prova é do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Tem a redação, né? No meu caso, eu passei 5 anos tentando, né, fazer cursinho, todo ano de cursinho. Chegava lá, a gente batia na trave, na UEMA, bati 2 vezes na trave lá, né? Na UEMA, uma metodologia diferente. A gente faz a primeira etapa, né? Você acerta determinado número de questão, vá para a segunda etapa, que são questões dissertativas, mais a redação. Então, batia 2 vezes na trave lá, na UFMA também bati algumas vezes. E aí o importante é não desistir, viu, Jair? Às vezes, quando a gente chega muito perto, várias vezes, e vê que a gente não chega no objetivo, a gente fica um pouco um tempo frustrado, né? Querendo mudar de ramo, como eu pensei, né? Na última vez, antes de eu conseguir a aprovação, que a gente escolhe 2 opções, né? Agora no Enem. Eu escolhi a primeira medicina, eu fiquei lá excedente, e a de odonto eu passei.
E aí eu cheguei a pensar em começar a fazer odonto. Na verdade, eu estava decidido em começar a fazer odontologia. Foi quando eu recebi o outro resultado, foi do ProUni, né? Eu me formei na Universidade de Selma. Por lá, eu entrei pelo ProUni. Lá era muito concorrido, tinha apenas 4 vagas. Eu consegui ficar entre dessas 4 vagas, né? E fiz uma universidade particular pelo ProUni, né? E o recado que fica é planejamento, né? Para todo objetivo a gente tem que se planejar para chegar ali e a cada mês que passar tentar chegar a uma meta, né? Minhas metas eram o que eu vou nesse mês aqui eu vou fazer 10 redações no mês e vou fazer 5 simulados, né? Porque é uma prova, né, que vai muito além do conhecimento, né? A gente vê ali que é uma maratona, a gente chega de 2 a 3 minutos para responder uma questão grande. Então a gente tem que estar preparado também psicologicamente, fisicamente, para enfrentar 5 horas de aula. Então é foco, planejamento e não desistir. Cristiano, em que momento que tu, da tua infância, da tua adolescência, que tu decidiu ser médico? Foi uma vocação, era um sonho? Quando foi que tu teve esse despertar e essa vontade? Eu tive muita influência da família, né? Minha família tem muitos médicos. E eu sempre tive muita facilidade em química e em biologia, né? E gostava muito de assistir filme de médico, seriado e tal. E acompanhava muito, né? Meus tios ali no churrasco de família, no Natal e tal, conversava para entender a rotina. E ali veio o interesse. E aí, depois do 3º ano ali, eu decidi que era isso. Decidi focar. Perfeito. Boa. Dentro da filosofia, a gente tem um termo que a gente fala que é o doxa e o episteme. O doxa está mais relacionado numa questão que a gente pode falar que seria uma opinião, né? Um achismo, como a gente fala hoje em dia. E a episteme a gente entra mais na parte do conhecimento em si. Eu queria saber de alguém que é da área, né? A gente sempre procura, dentro do Acredito, conversar com as pessoas de forma mais técnica. Então, a gente ainda não tinha tido a oportunidade de conversar com o médico a respeito de saúde. Eu queria saber de ti, enquanto médico, como que tu vê hoje a questão da... Lembrando que o Movimento Acredito, a gente busca conversar sobre Pinheiro, né? Então, a gente queria saber, na visão de um médico, como que tu vê hoje a saúde pública aqui da nossa cidade, de uma questão assim, primeiro de uma questão técnica e depois a resposta do Cristiano enquanto humano, né, enquanto cidadão. Certo, a minha resposta vai ser técnica e humana ao mesmo tempo, porque, né, além de cidadão da pinheirense, eu também trabalhei lá nesse nosso principal hospital aqui que o Antenor abriu, né. Trabalhei lá ano passado, né, em volta ali de março, abril, fiquei 3 meses. E passei por algumas situações um pouco complicadas lá, né? Principalmente por conta de estrutura. A gente sabe que qualquer profissional precisa de estrutura para dar o seu melhor. Não é porque ele é um bom profissional que se ele tiver estrutura, sem a estrutura ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? O advogado, se ele não fizer um bom estudo daquele caso, do processo, das estratégias que ele vai usar, ele não vai conseguir chegar ali e absorver seu cliente. Mesmo jeito é nós da saúde, né? Pode pegar o melhor médico do melhor hospital e colocar dentro de um hospital aí sem estrutura que ele não vai conseguir chegar a muito êxito. E ali, vou falar do tempo que eu estava lá e da experiência. Sempre meus plantões eram finais de semana, né? Sábado e domingo. E sábado e domingo a gente sabe que o pessoal às vezes exagera um pouco aí na cidade, né? No álcool e tal, e tinha muitos acidentes e acaba que sobrecarregava a gente, né? E essa é uma dos pontos que eu vou logo tocar, que é a falta ali a desvalorização dos médicos, né? O primeiro ponto é a quantidade de médicos lá. Pinheiro tem uma população aí de quase 100 mil habitantes, né? E o nosso principal porta de emergência tem apenas 2 médicos. 2 médicos hoje na Baixada Maranhense é quase um luxo, né? 2 médicos trabalhando, mas para Pinheiro, que ali é o Hospital Regional Dr. Antenor Abreu, né? Que além de receber uma população de 100 mil habitantes, ainda recebe pessoal das cidades circunvizinhas, não dá mais conta, né? 2 médicos ali ficam sobrecarregados e acaba que a gente
no começo do trabalho ali tudo bem, mas chega no final do plantão, a gente já está saturado, né? Já está cansado. E aí compromete, né? Por mim ali, se eu fosse o prefeito, o secretário, no mínimo teria mais um médico ali na porta, né? E além de atender a porta de emergência, a gente ainda ia prescrever, passar a visita no pessoal lá que estava internado. O segundo ponto é a falta mesmo de estrutura. Por várias vezes ali faltou medicação. Vejo vocês que a gente está no hospital, está numa emergência, o cara se sente mal na sua casa, vai para a emergência, chega lá, não tem nenhum remédio injetável. Ele vai ter que tomar um comprimido. Como eu escutei várias vezes lá, se fosse para tomar comprimido, não tinha vindo para o hospital, eu tomava em casa. O pessoal está com dor, tá com febre, está com uma coisa que precisa de uma abordagem mais firme, para passar aquele sintoma, ou a medicação mais viável seria uma medicação injetável. E nós chegamos a passar ali 48 horas sem medicação injetável, um sufoco. E aí, assim, fica aquela pergunta, faltou, por quê, Falta de planejamento, falta de interesse, Porque assim, a gente não tem como, eu tenho certeza que não existe um cálculo para a gente saber até quando um estoque de medicação ou de qualquer tipo de material vai durar, Um dia pode ser mais corrido, outro dia pode ter menos pacientes, Um dia a gente usa mais, um dia a gente usa menos. Mas deveria ter um plano de ação para quando isso acontecesse, tá preparado para botar esse plano em execução. Faltou tal medicação, vamos embora atrás para a gente passar aí 1 hora sem medicação, 2, é errado? Não, eu acho que assim, faltar medicação é uma coisa que foge do controle, Mas a gente pode diminuir, Se a gente tiver um plano ali para recolocar toda essa estrutura dentro de 1 a 2 horas, para executar, é melhor do que a gente ficar 48 horas como nós ficamos lá. A política de redução de danos. De danos, sim. E aí, assim, quando falta, não compromete só o atendimento do médico, mas o tratamento do paciente. Com certeza esse paciente vai retornar. Ele não foi resolvido o problema dele, Não foi tratado com humanidade, que é um dos tópicos aí principais do SUS e da ONU, Um tratamento, um atendimento médico mais humano, Um tratamento humanizado. E o estresse, O paciente vai sair pior do que entrou e tem nosso carimbo lá, vai dizer que a gente não resolveu, mas o problema está muito acima da gente, de quem atendeu. E aí, assim, trata mal a gente, não só médico, mas como os enfermeiros, os técnicos. Quem escuta é mais quem está lá na base, mais o pessoal da enfermagem, os técnicos. Que é quando vai fazer a medicação, chega lá, não tem isso, nós vamos ter que fazer de outro jeito. E, assim, também, isso uma opinião minha lá, como profissional lá atrás, Agora, a minha opinião é com o que a gente escuta por aí, Nesses grupos de WhatsApp, a gente conversa com as pessoas e a gente vê que não mudou muita coisa, viu, Bray? A gente tem aí vários locais que estão descobertos, principalmente na saúde básica. Eu participei de uma ação social ali no Lixão e a gente teve uma reclamação lá de que os agentes comunitários de saúde não estão passando por lá. Significa o quê? Que aquela área está descoberta. Aquela área não existe para o SUS ali. Ela deveria o quê? Ser coberta por uma UBS próxima. Ou se essa UBS próxima estivesse muito sobrecarregada, abrisse uma UBS lá e criasse uma micro-área, que a gente chama, O SUS ele é dividido em várias áreas. Tem a macro-área, e tem as micro-áreas. As micro-áreas são as áreas que são divididas, que ficam sob a responsabilidade daquele posto de saúde. Essas micro-áreas são visitadas tanto pelos agentes comunitários de saúde, dentistas, médicos, tanto para avisar os dias da consulta, quanto visita domiciliar mesmo, aquelas pessoas que são idosas, acamadas, passam por alguma cirurgia, dificuldade de locomoção, a gente vai e faz uma visita domiciliar, que a gente chama, Faz parte da programação do SUS também, do PSF. E também fora aí os casos de cirurgia, fila imensa, muito tempo esperando, às vezes não tem estrutura para resolver aqui, tem que mandar para o Marco está super lotado, manda para São Luís, e aí tudo isso tu acaba aumentando o tempo de tratamento do paciente
né? E a cada vez que tu aumenta também a probabilidade dele não se curar. Né? Quanto mais tempo a gente passa tratando um paciente, né, a probabilidade dele ficar nesse estado crônico ou entrar em óbito é maior. Então, qual é a política principal do SUS? É diagnosticar e começar o tratamento precoce. Né? Diagnosticou agora, pronto, bora começar agora, que é para a gente ter maior chance de cura desse paciente. Tratar, no caso, não as consequências, mas evitar com que as causas existam, né? Então, no caso, quando tu fala que está sem um agente, que a gente hoje em Pinheiro não tem uma área descoberta por agentes de saúde, seria, no caso, um ataque direto a essa prevenção, né? Sim. Quando essa área está descoberta, o paciente, em vez de ir para o postinho perto de saúde dele, ele vai lá para a emergência. E aí, como é mais longe, ele vai postergar a ida, e aí um tratamento que poderia ser simples, né, e com menos custo para o SUS, ele vai aumentar, ele vai entrar num caso mais crônico, fazendo com que esse paciente saia da saúde básica e entre na média e alta complexidade. Consequentemente, né, aumentando os gastos e aumentando os índices, né, de doenças crônicas, como, por exemplo, uma pessoa que é diabética e ela não controla, né, medicação. Ela pode sair ali da saúde básica quando ela faz um tratamento simples, com medicações até baratas e fornecidas pelo próprio posto de saúde. Ela pode evoluir para um estado crônico, podendo perder uma perna por uma ferida, um dedo. Estava ali na cozinha, cortou o dedo, não tratou, acabou que esse dedo infeccionou a mão e perdeu ali o membro. Então ele sai da saúde básica já para uma média e alta complexidade. Isso aí não vai nem ser tratado mais aqui. Se ele chegar na emergência e o paciente examinar, ver que precisa de avaliação de um cirurgião para posteriormente amputar, já vai para fora. Então aquele caso que era simples, que ia tratar aqui no postinho, ele já vai ser tratado lá fora, e uma complexidade, né? O paciente vai ficar sem um membro, e aí, consequentemente, aí já é contigo a tua parte, vai ter que aposentar, né? Já vai com uma ação contra o hospital. Pois é. E aí já é uma pessoa a menos trabalhando, já é uma pessoa a mais onerando. Exatamente. E aí deixa de ser um ativo, passa a ser um passivo para o Estado. Né? Cristiano, só uma dúvida aqui que eu tenho, e que eu acredito, assim, tem coisas que são muito técnicas de uma área, né? E a gente, como leigo, é importante explicar até para o pessoal que está em casa, algo que eu vi outro dia e para mim não fez muito sentido, mas eu queria que tu explicasse para a gente o que faz, qual é a função do Antenor Abreu, o que é o macro regional. Outro dia, acompanhando uma situação, o conhecido meu sofreu um acidente e não pôde ir direto para o macro, muito embora estivesse numa situação muito grave. Não, teria que, mesmo e sendo na estrada de Pacas, não, tem que ir para o Antenor Abreu, porque você recebe aqui, eu entendi, isso aqui é um protocolo, isso aqui deve ser assim, porque isso aqui é urgência, emergência. Aí depois alguém falou, a médica, não, tem que regular, porque para mim regular é isso aqui, a mesa de som a gente regula para cima, para baixo. Mas assim, como é que é essa logística, o que é o macro, o que é o Antenor? É o seguinte, o Antenor Abreu, ele é a porta de entrada do SUS, né? O Hospital Municipal de responsabilidade de Prefeitura e Saúde e Secretaria de Saúde. Tudo que acontece, né, a porta de entrada é lá. O macro-regional, ele é de responsabilidade do governo do Estado. E é um hospital que a gente chama de porta fechada, o Antenor Abreu que a gente chama de porta aberta. Porta aberta é o seguinte, qualquer uma pessoa chega e entra. E é baixa e média complexidade, um Antenor Abreu. Ou seja, os casos leves, tava jogando bola, cortei aqui, Antenor Abreu, não tem por que você ir pro macro. Jogando bola, torci o pé, Antenor Abreu. Gripe, dor de cabeça, diarreia, tô me sentindo fraco, dor no peito, dor na costa, Antenor Abreu. Por quê? Tudo isso que eu falei aqui, média, é baixa e média complexidade. O hospital Dr. Jackson Lago, o macro-regional, ele já é de média e alta complexidade. Então, num caso de um acidente, por exemplo, se o teu amigo aí teve uma fratura exposta, um TCE, né, bateu a cabeça, desmaiou e tal, já é uma alta complexidade. Mas mesmo assim, ele precisa dar entrada para ele ter o primeiro atendimento, né? Sim. O paciente entra no Antenor Abreu e ele é estabilizado. Enquanto se estabiliza, infelizmente tem essa burocracia de regulação, que é botar o paciente no sistema pedindo um leito.
Faz a regulação aqui no sistema, o pessoal lá do macro recebe lá um sinalzinho lá, e aí vai aceitar o paciente ou não, né? Aceita se tiver leito, se não tiver leito, isso aí é um sistema integrado em todo o estado. Então, aquele paciente que você bota aqui no Atenor Abreu, que de repente não tem leito no macro, mas lá no Socorrão tem, o Socorrão aceita. E aí o pessoal do Atenor Abreu recebe essa autorização, bota na ambulância e vai. Então a diferença é essa. O hospital macro-regional ele é de alta complexidade. E você não pode chegar e entrar numa alta complexidade de uma vez. Você tem que passar por uma avaliação e o médico lá dizer, rapaz, ó, aqui a gente não consegue resolver. Isso aqui precisa de uma complexidade maior, precisa de um cirurgião, precisa de um ortopedista. Então, vamos mandar para o macro. Aí o paciente fica lá e tal, faz a internação, estabiliza, enquanto libera o leito lá no macro-regional. Apesar de ter alguns macros que são porta aberta também, junto aos dois, entendeu? Se não me engano, o macro de Viana é desse jeito. Ele tem emergência e alta complexidade, tudo só em um lugar. Hoje o macro-regional, ele atende, então, quantos municípios? Qual é o mais ou menos? Baixada toda, cara. Baixada toda. Baixada É toda, muita coisa, né? É muita coisa. Por isso, assim, que é muito difícil ali você ter um leito. Tem que ter sorte, porque vive lotado. Acho que se eu fizer umas contas por cima aqui, umas 20, 25 cidades no mínimo, dependendo da alta complexidade do macro, né? Por isso é que a gente deve ver o ferro muito cheio de ambulância indo para São Luís, porque a gente não está conseguindo. Precisava no mínimo de mais um aqui na região, para ver se a gente conseguia deixar de mandar nossos pacientes para fora, né? A partir do momento que você tira um paciente daqui, né, onera a família, né, a gente vê várias pessoas aí que vão atrás de um tratamento e aí acabam tendo que fazer rifa, pedir aquela ajuda, porque em vez de a gente ter um hospital que abranja tudo aqui, acaba tendo que ir atrás do tratamento para lá, né? Cristiano, e quais os problemas que tu mais atendia lá, assim, que tu pode falar pra gente, assim, que tu pode identificar que eram mais recorrentes? Porque toda vez que a gente conversa, a gente percebe que a saúde ela está muito atrelada a várias outras partes da administração pública. Por exemplo, a questão da infraestrutura, saneamento básico. Parece que tudo isso acaba interferindo na questão da saúde da cidade. Então, tu identifica alguma coisa que tu pode lembrar, assim, de o que era mais recorrente lá para ti? Olha, bastante casos de verminose, né? Diarreia, desidratação, isso aí principalmente por consumo de água não tratada. Infecções de pele, isso aí também a gente viu muito com o pessoal lá do lixão, quando a gente foi lá, né, conversar, fazer uma ação social. Tinha muita gente lá com doenças de pele, né, infecção, fungos, micoses. E como eles estão ali naquela área, né, acaba que eles não têm nenhuma outra opção, acabam principalmente ingerindo aquela água ali possivelmente contaminada e que vai gerar isso aí. Mas a gente pega muito, né? Principalmente por água não tratada, esgoto, né? Esgoto, água não tratada, a falta de infraestrutura mesmo, saneamento. Infraestrutura geral. E saneamento. Esse lixão, como tu fala ali, parece que é uma parte da cidade que vive à margem mesmo totalmente, né? A gente vê várias ações, né, públicas, por exemplo, a Defensoria Pública já fez algumas ações lá bem interessantes. O próprio pessoal da UFMA também lá acaba quase que sendo um local de pesquisa na prática para o pessoal da saúde. E até falando também sobre a questão das universidades, agora na semana retrasada, eu acho, conversava com um professor meu de lá da UFMA e ele fala do interesse que a universidade tem em possivelmente implantar um hospital universitário aqui na cidade. E tu vê, assim, tu enquanto profissional da área, tu vê isso como uma possibilidade? Qual que é a necessidade da cidade de ter isso? Quais seriam os benefícios? Pô, vai ser excepcional, amigo, porque um hospital universitário, além de dar uma melhor formação para os acadêmicos, ele com certeza vai ter algumas residências, né? Então, ortopedia que a gente tem aqui só no macro, possivelmente, se abrir um hospital universitário, vai ter um centro de ortopedia aqui. Né, vai ter cirurgia geral, então com certeza vai diminuir essas filas, né, porque quanto mais paciente ali para os residentes, né, estudar e praticar junto, claro, com o cirurgião lá, professor, é melhor, né? Então, as melhorias, diminuição das filas, né, e maior número de especialidades disponíveis para a Baixada. A gente já vai ter, né, um hospital que vai abrir aí,
né? O Hospital do Amor é mais voltado para a área de câncer, mas com certeza vai ter outras especialidades ali que precisa de avaliação também junto com a oncologia. E já vai melhorar bastante. Foi um ponto que o professor falava muito, que ele dizia, Jairo, a gente tem hoje capacidade de formar a cada turma 35 médicos. Só que, assim, esses 35 médicos se formam, e era o que a gente estava falando mais cedo em off. Eles saem da cidade e dificilmente retornam. E eu quero até te perguntar também, porque tu é pinheirense, muito provavelmente tu teve, depois de formado, tu teve a oportunidade de escolher, de trabalhar em outro local. O que te fez escolher ficar aqui em Pinheiro, fazer saúde aqui pela cidade? Cara, eu tive que sair, né? A UFMA só abriu quando eu já estava ali, acho que no segundo ou no terceiro período. Infelizmente eu não tive nem a oportunidade de competir aqui para ficar na cidade, mas se pudesse, com certeza iria focar para formar e ficar aqui. Eu quis voltar mesmo para trabalhar pela nossa população, né? A gente vê que a maioria das pessoas saem, né, para se formar com a expectativa de voltar, mas acaba não voltando. Porque o pessoal vai, se especializa, acha uma outra oportunidade melhor e acaba deixando o Pinheiro de lado. Eu quis voltar para estar mais perto, para a gente ter um contato mais direto com a população, né, para a gente poder ajudar de alguma forma. E quando eu volto, encontro o Movimento Acredito, que eu tenho certeza aí que a gente vai conseguir fechar uma parceria muito boa, né, para a gente conseguir levar melhorias aí dentro das nossas possibilidades. A gente sabe que a gente não tem todo esse poder de fogo de conseguir melhorar tudo de uma vez, mas a gente vai andando devagarzinho, a gente vai encontrando os parceiros, cada um vai dando sua contribuição e a gente consegue, de alguma forma, pelo menos tentar mudar a vida dessas pessoas. A gente está falando das ações que a gente está pensando em fazer outro ano, e aí coloca uma ideia que o Cristiano tinha, a gente vem vindo conversando aqui no caminho, e assim, perfeito, maravilhoso. Mais um colega, mais uma contribuição, e um movimento é um movimento de mãos, né? A gente não tem recurso, estamos aqui hoje no estúdio, no podcast, um colega, amigo nosso que cedeu o espaço para a gente, porque a gente não tem um estúdio próprio, mas assim, e funciona, as engrenagens são essas, entendeu? Pessoas de boa vontade, com bom coração. O Inácio já ajudou a gente. Enfim, é até injusto aqui falar, porque eu vou esquecer de alguém. Mas o que acontece? A gente não tem muito recurso, a gente não tem muitas possibilidades, mas é a história do clichê, história do beija-flor tentando apagar o incêndio, né? Tava tendo um incêndio na floresta, o beija-flor pegava um pouquinho de água, jogava no fogo, aí ele ia lá e o beija-flor é minúsculo, né? É a menor ave que existe. E aí o elefante, né, tendo a possibilidade de uma tromba dele pegar água e jogar bastante água no fogo, olhou pro beija-flor e falou assim: rapaz, que besteira que tu tá fazendo, tu não vai conseguir apagar nada. Olha o tamanho do teu bico, como é que tu quer apagar esse incêndio? E o beija-flor falou assim: a minha parte eu tô fazendo. Entendeu? Eu posso não conseguir apagar, mas a minha parte eu estou fazendo. Então, assim, penso que nós, quando se coloca as possibilidades, quem tem mais chance de fazer são quem tem na mão as políticas públicas. Eles podem arrumar a rua que nós escolhemos, não, a população pinheirense escolheu como a rua mais feia de Pinheiro. A gente só mostrou, né, Breno? Só mostrou, a gente expôs, a gente não tem como chegar lá e arrumar. É caríssimo uma pavimentação. Se tivesse essa possibilidade, né? Se eu tiver, meu amigo, eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nessa sala... daquela condição. Não, se aqui tivesse o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, a gente fazia era assim. Na outra semana já estava fazendo, querendo nada... Mas não tem como. Tem que ser políticas públicas. Então a gente, infelizmente, a gente pode expor, pode mostrar e cobrar. Ibrahim, e tu sempre fala aquela frase que tu falou uma vez a gente conversando, Ibrahim fez uma frase que... Tem umas coisas que eu pego na internet e falo que fui eu que... Aí ele fala assim, eu não sei quem foi que falou, mas eu vou repetir aqui. Não, que tu falou que virou quase que o pilar central do Movimento Acredito, que a gente busca debater a cidade de forma técnica, sim. Responsável e coerente. E aí eu fico imaginando, já pensou se nessas áreas, por exemplo, saúde, infraestrutura, segurança pública, a gente tivesse pessoas técnicas e capacitadas, por exemplo. Cara, um sonho. Quando a gente ouve o Cristiano falando sobre a questão de saúde, a gente vê que são pontos que enquanto ele não é um administrador público, mas só por ele ter a formação técnica e ser alguém de dentro da área, ele vê os pontos, consegue identificar. Então, sei lá, isso aí é quase que uma utopia técnica, né? Exatamente. É igual o episteme que a gente falou. Mas, e já, deixa eu só te complementar aí. Isso aí, com certeza, não é uma coisa que só eu
que só eu percebo, não. Os caras lá da administração sabem. Tá faltando, pô, interesse, vontade de fazer a diferença, né? Vontade política de resolver o problema, né? Não sou só eu que percebo isso, não. Os caras lá sabem do problema, então tá faltando querer resolver. Boa vontade, né? Boa vontade. A gente entrevistou um engenheiro, e o Reisso Bruno, e vocês podem ir lá na entrevista dele, e ele falou bem assim que o problema... Ele começou a falar que o problema do solo de Pinheiro é que falta um estudo geotécnico do solo, um estudo de assoreamento, pluviométrico, falou umas palavras difíceis lá. E aí veio, no dia que a gente postou, veio alguém no direct e falou assim, tá errado, isso aí tô perseguindo o meu prefeito. Mas não é a opinião dele, é técnica. Ele falou de ciência ali, não é uma questão de... não é o doxa. Independente de quem estivesse lá, as ruas que nós estamos andando estão feias, estão horríveis, causando problemas para todo mundo. Não é, ou então quando eu chego no hospital, ou Jairo, ou qualquer um de nós aqui, que você pode ter o melhor plano de saúde do mundo, se você cair doente, o seu atendimento de urgência vai ser no Antenor, até tu conseguir chegar em São Luís. Então, assim, é um problema que toca a todos, né? Então, não é uma discussão de lado A ou lado B, é uma discussão técnica. E o problema, por exemplo, da saúde, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a saúde é uma coisa complexa, né? E dinâmica. Não é estática. Os problemas são diferentes a cada dia que passa, né? E praticamente assim, se tu for pesquisar, não vai existir uma saúde pública em perfeito estado em nenhum lugar onde não existe nenhum tipo de problema. O que a gente pode fazer é a vigilância 24 horas por dia para diminuir os problemas, pô. Né? Esses problemas existem aqui em Pinheiro, em qualquer lugar, mas a gente tem a capacidade de diminuir com planejamentos, né? Com a vigilância. Pô, tá acontecendo aquilo ali, vamos embora resolver agora e tentar evitar que não aconteça mais, né? Os problemas da saúde, eles tem os simples, claro, que tu consegue resolver aqui, e tem aqueles complexos que precisam de um investimento a mais, né? Precisa de um estudo a mais, como por exemplo a UTI, né? Hoje o Antenor Abreu, se não me engano, tinha quando eu estava lá, uma semi-UTI. Ainda deve ter, né? E já é uma coisa boa, por quê? Porque a gente não fica já esperando só uma vaga na UTI do macro. A gente já consegue começar o tratamento do paciente aqui nessa semi-UTI do Antenor Abreu. Excelente. Mas os problemas tão simples que, se tu vê, são os menores problemas que deixam a população mais pé da vida, cara. Exato. É a falta de um gesso. Para outro dia eu vi uma pessoa comentando que não tinha gesso, uma pessoa estava com uma fratura, não tinha gesso. Né? É a falta da medicação, é a cama lá que está enferrujada, é o colchão que é ruim, né? A falta de lençol que não tem lá. Pô, isso é um problema tão pequeno. Às vezes assistência para os próprios familiares, né, dos acamados. Aí fica aquela questão, pô, o problema tão pequeno desse, não tem ninguém para tomar a frente, para dizer, pô, eu posso não acabar com isso aqui, mas vamos embora diminuir a recorrência. Exato. Já é uma coisa boa, né? Diminuir a recorrência desses problemas. Muitas vezes a gente acaba... Porque assim, quando a gente fala, critica de maneira coerente a saúde, é importante ressaltar, assim como em todos os contextos que a gente já fez isso, que nós não estamos criticando os funcionários da saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as parteiras, a ESG. Esses profissionais, na verdade, estão fazendo milagre, muitas vezes. Não estou falando também exclusivamente de Pinheiro, mas de toda a nossa região, por onde a gente passa. Talvez a gente esteja até bem, né, comparado com outros lugares. Isso mas assim, eu já fui no Antenor, nunca tive, graças a Deus, a experiência de ser assistido pelo macro regional, mas eu já fui no Antenor Abreu, já fui muito bem tratado. As pessoas dão o seu máximo. A questão mesmo é que você o curso de medicina, de enfermagem, de biomedicina, ele não forma curandeiros que vão ali balançar um chocalho. Não, ele forma técnicos, pessoas que vão trabalhar dentro de uma linha de estudo, de ciência, e que precisam de recursos para fazer isso. Como tu disse brilhantemente, não pode ser o melhor médico do mundo, o cara pode vir de Harvard para cá, ele não vai conseguir fazer na nossa região aqui, da região mais pobre, do estado mais pobre do Brasil, ele não vai conseguir fazer nada se ele tiver em um hospital ou em uma frente, uma porta aberta que não tenha o mínimo de recurso para ele trabalhar, né? Vou aproveitar que tu começou aí e parabenizar os funcionários, né, da saúde em geral. O curso de medicina, quando veio para cá,
né? Ajudou muito lá na demanda do hospital. Enfermagem também, o pessoal ajuda lá na rotina do dia a dia, né? Além de estar aprendendo, está ajudando lá os funcionários, está ajudando a cidade. E a população de Pinheiro está bem assistida, viu? De médicos, né? Tem vários amigos que formaram lá. O pessoal da enfermagem do Antenor Abreu carrega aquilo ali nas costas, viu, cara? São guerreiros mesmo, porque eu te falei, né, falei no começo que, na minha opinião, precisava de mais um médico. Se precisa de mais um médico, imagine mais quantos enfermeiros precisa ali naquela emergência. A demanda é muito grande mesmo, né? Os pacientes que vêm transferidos, até os que vêm transferidos, dão entrada ali na emergência do macro-regional. Então, precisaria ali de mais profissionais, né, para não ficar sobrecarregado. E parabéns a todos lá, tanto o pessoal do SAMU que eu conheço, quanto o pessoal lá do Antenor Abreu mesmo, da emergência, e do Macro também eu conheço o pessoal lá. Então, estão sendo muito bem avaliados, né? Os médicos estão sendo formados aqui na UFA. Que bom, graças a Deus, né? Parece que é uma questão de estrutura, né, Ibrahim? Outro dia eu estava conversando também com a diretora lá da escola que eu estava estagiando, e o problema é idêntico ao problema da saúde também. Por exemplo, os profissionais estão lá dentro, estão a fim de fazer um bom trabalho, mas sem recurso, sem estrutura, não tem como, o cara não vai fazer milagre, né? E agora é interessante porque a gente percebe que algumas soluções elas são possíveis. Por exemplo, tu já viu se infelizmente, o pessoal que diz, mas parece que tudo é política, porque, cara, quem pode dar um amparo para os profissionais e para os serviços básicos são as políticas públicas. Então, eu estava conversando essa semana, e aí era justamente esse caso, né? Dizer assim, tu já viu se a gente tivesse uma administração, uma gestão, um grupo que tivesse mais diálogo com as universidades, tipo com a UFMA, por exemplo, já teria tido uma conversa dessa, porque o meu professor ele falou que o projeto está pronto para ser implantado o hospital. O que falta, parece que é aquilo, é uma boa vontade, algo desse tipo. Me parece que é isso, né? Então, parece que os problemas eles existem, a gente, infelizmente, falta um elo aí, falta alguma coisa para ligar e fazer o negócio ser amenizado. A gente acaba se acostumando com esse problema, Exato. né? Pra gente, é normal a saúde ser ruim, é normal a educação pública ser ruim. Então, pra gente ali tá tudo normal. As ruas por que tá acontecendo isso? Porque é público. E aí a gente acaba se acostumando e vai desse jeito, né? Apatia, né? No dia que acontece, no dia que dá certo, a gente se assusta, né? Rapaz, não foi que deu nem mesmo, parecia que era... Fui atendido no hospital, olha que milagre. Que era para ser a regra. Né? E tem muitos servidores públicos bons. Sim. Existem, assim como em tudo, né? Tem pessoas que estão ali, não sei nem porquê, mas tem gente muito boa. Tem que ser honesto, né? Tem que ser justo também. E o funcionalismo público no Brasil, aqui já não é um problema de Pinheiro, tem essa grande argura aí, que é a falta de suporte, a falta de investimento, a falta de políticas públicas. Também o pessoal da gestão, eles têm que ter também um pouco de humildade, né? E ver assim, não estou conseguindo resolver esse problema, vou atrás de uma pessoa que resolva, Vou trazer um pessoal aqui de São Luís, de São Paulo, de algum lugar, um cara que é especialista, cara, treina minha equipe aqui da Secretaria de Educação e para fazer isso, Bora organizar isso aqui, vamos embora profissionalizar mais, né? Inclusive me deixa à disposição aí, pessoal quiser pra gente sentar e conversar, né, sobre saúde. Isso é bom. Tô à disposição também, se eu puder colaborar, tá à disposição, velho. Tô, todo tempo, porque assim, só criticar, né? E interessante que ninguém tá criticando o indivíduo, né, de forma pessoal, nada, a gente tá aqui pontuando o serviço público mesmo, eu acho que esse que é o ponto. Igual a gente tava fazendo a live outro dia, e aí alguém falou bem assim, vocês estão falando aí só com interesse próprio, mas é óbvio, porque a gente tá falando mal da nossa rua, e a rua aqui é o buraco que eu caio todo dia. Então, se não for interesse próprio também... Ibrahim mostrou ao vivo a rua lá. Mostrei ao vivo, Kelson, fui lá... gente, isso aqui é o buraco que a gente... Todo dia eu bato aqui. As crateras. Desempenho o pneu do carro por conta disso aqui. Então, assim, toca a todos, né? E a falta de humildade... Bruno sabe resolver... Não é possível que Bruno, que não é da gestão, tem a ideia, sabe? Tá dizendo que... O que o Bruno disse, achei interessante, Cristiano. Ele falou que... Os problemas, fazendo uma comparação até com a saúde, ele disse que os problemas das ruas de Pinheiro são várias patologias e tudo se coloca com esparadrapo.
Tudo se coloca um band-aid. Então nunca vai dar Temporário. certo. Exatamente. Porque um vai ter que fazer uma cirurgia, um outro vai ter que ter um A tratamento. famosa operação tapa-buraco, né? Exatamente. E a operação... Quando você ouvir a operação tapa-buraco, já sabe, né? Então é feito pra dar errado, né? Pô, tu imagina, cara, se eles resolvem ouvir, eu tô impressionado aqui, porque, tipo, algumas coisas que ele falou parecem muito simples. Parece que é humildade, como tu tá falando, dos caras te ouvir, né? Porque assim, Se cara... não te ouvir especificamente, mas ouvir um médico. Eu já falei. Não sou eu que percebo isso, não é porque eu sou o talzão, não, mas é porque, pô, a gente tá vivendo aquilo ali. Sim. Não é possível que não tenha, por exemplo, uma pessoa que vive dentro ali, não só da saúde, né? Pô, o cara que vive ali dentro da educação. Ele tá vendo todos aqueles problemas daquela escola. Não é possível que ele ainda não comentou com o seu superior, com o coordenador, com o secretário, com o prefeito, com alguém. Pô, tenho certeza que esses problemas chegam nessas pessoas. Sim. Não tem como não chegar. Porque a cidade toda sabe. A cidade toda sabe que o problema da saúde é esse, que o problema da educação é esse, que os buracos são esses. Como é que os caras lá da frente não sabem? Sabe, pô. Cara, eles sabem desses problemas. E quando tu conversa com o pessoal, por exemplo, que está se formando, que está querendo fazer uma residência, esse pessoal está saindo da universidade com gosto de gás, bicho. Tipo, a gente está olhando agora dentro das escolas que a gente está estagiando, por exemplo, a maioria dos professores, eles estão cansados, eles estão naquela vida há 10, 15, 20 anos, desvalorizados. E aí, tu imagina, por exemplo, aqui em Pinheiro, o contingente de médico não é suficiente. Tu imagina se tem esse diálogo e a galera resolve estender a mão para a universidade e ter ali uma parceria. O pessoal que está lá, que está formando, que está fazendo residência, está vindo querendo resolver o problema, né? Tá vindo para morar dentro do hospital mesmo, pô. E dependendo aí da residência que eles escolhem, são 3, 4, 5 anos. E aí é uma coisa que chega, digamos que de graça para a cidade, pô, né? Porque um hospital universitário federal, só se tiver alguma parceria ali de complementação do financiamento, mas é o Ministério da Saúde que banca tudo, que paga a folha de salário, né? Então, pô, um hospital universitário aqui, Pinheiro ia ganhar demais, cara. Às vezes é só a questão de pensar mesmo, né? E aí eu tenho certeza, Cristiano, que tem... toda a nossa região aqui. A política, infelizmente, ainda funciona assim. Mas tem alguém que exerce uma função que deveria estar pensando nesses programas, nessas ideias que tu está dizendo aqui, que, infelizmente, às vezes não sabe nem para que lado vai, entendeu? Às vezes é o sobrinho de não sei quem, o filho e tal, que chegou lá, caiu de paraquedas e tá alguns conseguem, viu? Às vezes alguns que caem de paraquedas, conseguem se desenrolar, aqueles que têm interesse, estudo, se preparam e tal, conseguem fazer alguma coisa diferente, né? Consegue resolver os problemas, consegue até exercer seu cargo de maneira... Valoriza o paraquedas, né? Valoriza o paraquedas. Acho que ele pousou bacana ali, não foi aquele impacto forte. E ele consegue resolver, mas é raridade, viu? Eu já vi, mas a maioria cai de paraquedas e não tá ligando não, porque foi fulaninho que botou, então ele tá seguro naquele cargo. Ele vai lá, tenta fazer o arroz com feijão, até quando ele conseguir ficar lá. Mas tá aí, estamos dispostos, né? Estamos Me dispostos. estendo a proposta de Cristiano a mim e a Jara, todo o movimento, estamos dispostos a ajudar. Com que a gente não está aqui para criticar, a gente quer somar. Inclusive, até conversar com o Bruno para a gente fazer um estudo. Olha, tá aqui, um grupo de estudos, né? Acho que poderia começar por isso. Um grupo de estudos. Fazer um grupo de estudo, faz um relatório e entrega, tá aqui, ó. Perfeito, olha aí, surgiu uma ideia. Tá, um grupo pronto, de estudo da saúde, um grupo de estudo da infraestrutura, da segurança. Pô, outro dia eu vi uma coisa interessante. Inclusive um trabalho do PIBIC, feitos por estudantes do Instituto Federal, em que elas começaram a estudar o lixão da cidade, sobre o lixão, e descobriram que o lixão estava em cima do lençol freático da cidade. Que se ele continuasse ali, ele ia descer o chorume, ia sujar o lençol freático, e em menos de 50 anos a cidade ia estar sem água. Partiu do estudo, partiu de técnicas, né, de análise do solo e tudo. Então, assim, é importante, a gente não tem para onde correr. Tem que todas as áreas de uma cidade, todas as pastas têm que ser analisadas de forma técnica, competente e coerente. Isso não resolve os problemas. Só vai dar errado. Sempre vamos ser fadados ao fracasso. Isso é apoio à pesquisa, né? É apoio ao estudo. Agora, recentemente, aqui na nossa cidade, teve uma turma lá do Dongarelli, do projeto Educa Mais. Cara, perfeito. Que foi agraciado e ficaram em terceiro lugar no Brasil inteiro, ganharam o projeto da horta magnética. A gente, inclusive, ajudou a compartilhar e tudo para pedir. Foi uma votação aberta na internet.
E, cara, muito bonito de ver, pô. Vamos Os trazer essa meninos- galera pra conversar com a gente, né? Seria massa. Eles estão convidados já, onde estejam. Pô, os meninos fizeram uma hortinha lá e desenvolveram uma técnica de fazer com que, por exemplo, pé de alface, essas coisas todas que são aqui da região, se desenvolvesse mais rápido, através de um estudo, uma experiência que eles fizeram. Ficaram em terceiro lugar, competiram aí com o Ceará, com vários outros estados. E, pô, Tem que patentear isso aí, eu chamar essa galera, patentear essa técnica aí e ficar aqui pra gente. Exato. Eu achei o nome bacana, horta magnética. Horta magnética. Não sei nem o que significa, mas Inclusive, eles têm Instagram. O pessoal que vai assistir aí já segue lá, que eles estão começando. isso tem que ser muito valorizado, cara. Isso Apoio a aqui, pesquisa. principalmente em Pinheiro, uma Você cidade pega que- essa ideia aí, né? Dá um apoio financeiro pra eles e bota aí pra essa galera da pessoal que já trabalha, né? Agricultura com familiar. Agricultura familiar, pô, ensinar, né? ensinar. Parece que assim, toda vez que a gente, infelizmente, a maioria das vezes que a gente olha o nome de Pinheiro indo para as TVs aí da. Não, coloca no Google pra tu ver o desastre. Cara, é sempre coisa ruim. a gente sempre se sente mal depois, sempre fica envergonhado. Sim. Então, quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo, bicho, eu acho que deveria ser mais. Né, Com certeza. Primeiro, deveria ser mais apoiado, né? Infelizmente, não é. A realidade é essa. Os meninos estavam fazendo. Foi uma professora deles que conversou comigo. Pegou o direct lá e conversou. Eu perguntei, professora, mas como que funciona? Ela, não, isso aqui é pesquisa, os meninos estão fazendo sem apoio de nada. Até porque também não era nada, não tinha muito gasto. Agora, tu imagina se essa garotada está fazendo isso sem ter um apoio financeiro, sem ter um apoio mesmo, um amparo. Imagina se eles têm esse amparo, né? Na própria rede de ensino, né? Eu acho que o próprio sistema educacional ele começa a produzir mais gente capaz e qualificada e a fim de fazer isso daí. Eu acho que seria traria para nós, enquanto pinheirenses, muito mais orgulho, né? Cara, a gente não pode se comparar com outros contextos distantes, de outros que Sim. surgiram em outra realidade, mas eu acho assim que uma comparação justa. A gente não pode falar assim, Pinheiro e São Paulo. Pinheiro é outro processo histórico, é outro estado. Mas assim, Carutapera. Há uns anos atrás, teve um prefeito em Carutapera chamado Amin Kemel. E ele foi um prefeito de 4 anos só, um empresário, ele nasceu em Carutapera, mas passou a vida em São Paulo, voltou só para ser prefeito e voltou para São Paulo de novo depois. E ele fez ele já muitas posses, muita condição, ele fez um projeto, eu me recordo da época, eu ouvi dizer só que os melhores alunos de cada turma ou de cada escola, não me recordo agora. Ele pegava essa galera e ele tinha grana, viajava todo ano, né? E levava para viajar com os pais e tudo. Então teve um ano que ele levou uma galera para Argentina, para Buenos Aires, para passear. Pegou dos recursos dele mesmo, assim, os melhores alunos. Então a galera já ficava assim, pô, eu tenho que ter um boletim impecável esse ano porque eu quero viajar, eu quero ir para... Quero passear. Pois é, e assim, eu achei perfeito, um incentivo, né? Acho que isso é só um exemplo, mas parando para pensar aí com criatividade, dá para premiar essa galera e incentivar. Não só os melhores alunos, né? Os melhores profissionais em si, de toda a gestão, né? Tá um incentivo para eles, né? Ir para frente, tentar resolver os problemas da cidade. A escola tem que Dá ser pra- interessante. Se a escola não for interessante, ela nunca vai bater de frente com uma... Assim, o que eu penso? A escola tem que ser um ambiente acolhedor e que instigue o aluno a querer estar ali. Porque senão vai ser muito difícil bater de frente com uma facção. Ou então com a criminalidade como um todo, como um mal que consegue trazer essa criançada muito cedo, né, recrutar e dar para elas uma noção, às vezes, de uma falsa cidadania. E por quê? Porque a escola falha, a escola não é... Outro dia eu vi até a Tabata falando uma coisa interessante, que ela disse assim, que o pessoal fala do estado mínimo, mas o estado já é mínimo. Vai na favela, vê se o estado lá não é mínimo. Não tem uma escola, não tem uma... De estado. Então, assim, e às vezes, e isso é lá em São Paulo. Aqui eu digo que em alguns lugares ele é inexistente. Ele nem tem estado, é anarquismo total, né? Perfeito. E o que vocês acham também? Eu queria agora perguntar para Cristiano. Cristiano, qual que é a dica? Qual que é aí a tua o que tu indica que a gente olhe algum outro local do Brasil que, na tua opinião, tem uma saúde exemplar, modelo, que tu acha assim, por mais que não seja perfeita, mas que tu ache, na tua opinião, que diz, não, esse lugar aqui... Fica lá Curitiba, né? Tem Barretos, o Hospital do Amor, né? Que aqui é até uma filial deles, né? Eles, se não me engano, eles vão até ajudar na gestão, eu acho, né? Ouvi dizer essa história. Lá nesse Hospital do Amor, eles fazem um trabalho excelente lá com uma estrutura financeira baixa, né? Eles têm uma estratégia lá de associados,
não tô me recordando direito como é essa parte financeira deles. Mas que tem um dos melhores tratamentos de oncologia do Brasil, né? Colatina também tem uma saúde bacana. Recife, né? Ano passado teve uns bons índices lá. Recife do Nordeste. prefeito lá é o... Colatina, João né? O Campos. prefeito que varria a cidade, que ajudava a galera. É assim mesmo. Foi até um exemplo, né? Sérgio Meneghel. Meneghel. E no Recife é o João Campos, filho do Eduardo. Filho do Tá fazendo Eduardo. uma gestão excelente lá. Eu tive lá um mês atrás, conversei com as pessoas até estão elogiando muito ele lá. Uma gestão inovadora. Bem novo esse né? prefeito, né? É. Gestão inovadora, né? Ele com muita tecnologia e tal. Então é possível, Cristiano, uma saúde minimamente digna. É Por exemplo, a gente pode sonhar com isso com aqui em poucos Pinheiro? problemas. Não perfeita, mas com poucos problemas. A gente Sim. pode sonhar com Pinheiro, claro. Pegando os problemas, né? Mapeando os problemas e criando estratégias para a gente atacar esses problemas de forma racional, rápida, né? E tentando gastar pouco, né? Porque a gente sabe que saúde é uma coisa muito cara de se fazer. A gente consegue diminuir esses problemas aí e fazer com que as pessoas tenham um atendimento melhor, mais humanizado, com mais rapidez, tendo seu diagnóstico mais rápido, né? E sendo transferido só em último caso. Né? A saúde é tão cara que eu me lembro que a gente estava fazendo, nos últimos anos, um estágio dessa parte mesmo, de gestão, lá no Hospital Geral. E o nosso professor lá, ele era o atual diretor do Hospital Geral. Ele perguntou pra gente assim: rapaz, tu acha que 15 milhões é muito? Ele disse: rapaz, olha, 15 milhões para cada um da gente é muito, se cair no nosso bolso. Mas aqui no hospital a gente gasta 15 milhões a cada 15 dias. Ou seja, os caras gastam lá $1 milhão por $1 milhão dia. por dia. Né? O Hospital Geral é um hospital de alta complexidade, né? Cirurgias bastante complexas, vários leitos, mas é uma das referências de câncer no Maranhão. Pra tu ver como é caro fazer saúde, né? E ele até falou lá com muito orgulho e tal, porque na gestão dele que ele conseguiu zerar a fila de espera. Então ele chegou lá, fez justamente isso que a gente fez, né? Rapaz, bora ver quem essas pessoas dessa fila. E ele disse que quando ele ligou de um por um, ele mesmo ligou de um por um, ele viu que muitas pessoas já tinham morrido esperando a cirurgia. Mas elas continuavam na fila. Ou seja, tinha gente que estava atrás que precisava, ele já estava em óbito, mas que não era dado baixa, porque não tinha um controle, né, mais de perto dessa fila. E aí ele fez isso, foi chamando um por um: bora que tá faltando pra ti, bora pra cá, vem, tal, e parece que em 8 meses ele conseguiu zerar a fila de lá de cirurgias oncológicas do Hospital Geral. Né? E fora internação, né? Lá não tinha emergência, e aí todo paciente que já fez algum tipo de tratamento de câncer, né, oncológico lá, tem uma emergência especialmente para isso. Se o paciente que fez um tratamento de câncer de fígado lá, ele sentiu uma dor no olho, ele vai entrar lá, porque ele já é paciente de lá, ele tem prioridade para entrar lá. Então a gente vê que com planejamento e boa vontade a gente consegue fazer muita coisa, cara. Cristiano, agora fugindo um pouco da saúde, mas falando de uma perspectiva mais macro, mais abrangente, mais holística, tu acha que Pinheiro, né, daqui para frente, né, falando do futuro agora, tu acredita que as pessoas elas estão aptas, elas estão preparadas para esse tipo de discussão, de debate e compreender tudo isso que a gente falou aqui hoje? Eu acredito que a gente tem possibilidade de fazer com que essas pessoas criem esse interesse, né? Chegar lá na comunidade e dizer: ó, a gente está aqui para entender os problemas de vocês e a gente quer saber o que vocês pensam, primeiro o que vocês pensam para resolver esse problema. E aí a gente vai trazer as pessoas técnicas para ajudar nesse diálogo e vai criar a solução. Tá aqui, ó. Infelizmente a gente não pode executar, né? Que pode executar é o poder público, mas a gente vai fazer elas perceberem que o melhor para resolver aquilo ali é o diálogo. Porque os caras não vão lá conversar com eles, só vão lá de 2 em 2 anos, né? 2 em 2 anos a gente tem eleição, a gente tem uma eleição estadual, com 2 anos tem municipal, com 2 anos tem estadual, então eles só vão lá para isso. E é o que falta, não é o diálogo com a população. Às vezes a gente está aqui
dentro de um gabinete e tal, a gente não consegue ter a percepção real daquilo ali. A gente sabe que é preciso asfaltar aquela rua, mas, pô, os caras, será que eles vão lá para fazer o estudo que tu falou aí, que o engenheiro falou? É preciso disso, ou eles vão fazer só aquele asfalto que eles já sabem o que eles vão botar, quanto eles vão gastar, e para daqui a 2 anos asfaltar de novo, né? Acaba que o problema não é resolvido lá na raiz, fica um pouquinho e com o tempo o problema volta. E esse é o que a gente tem que fazer com que as pessoas percebam. O movimento Acredito vai ter um papel importante nisso, para a gente perceber, para a gente levar para a população perceber que o diálogo uma das armas, né, fora o voto, né, tirando o voto, é uma das armas para tentar resolver a vida de cada um lá na comunidade, nos bairros, né, a educação, a saúde, seja lá onde for. Perfeito. Conscientização, né? Eu queria... Difícil, né? A gente conscientizar 100 mil pessoas. Eu acho que Pinheiro já tem 100 mil pessoas. Mas a gente vai tentar. Não é possível, não. Eu acho que isso, na verdade, é um trabalho bem árduo, né? Mas eu acho que mas tem as redes sociais para ajudar a gente aí. A gente tem os grupos do WhatsApp, a gente tem os vídeos, a gente tem os amigos. Sim. Eu acredito que isso aqui está sendo para quem está assistindo esse podcast, a gente quer primeiro já dizer, para não esquecer de curtir, compartilhar esse negócio. Faz a gente assim... Esqueci de falar isso no começo. Eu sou um péssimo blogueiro. O pessoal sempre pergunta assim, pô, eu acho tão bacana quando vocês trazem as pessoas para conversar. Como que eu faço para ajudar? Então, pessoal, hoje, a maior forma que a gente tem de se ajudar e vocês de fazerem parte do movimento é fazer com que isso daqui chegue a mais pessoas. Então, compartilha. A gente está sempre publicando lá no nosso Instagram. Vocês estão assistindo isso aqui no YouTube, mas coloca lá no Instagram o @Movimento Acredito Pinheiro. Segue a gente, segue que lá assim, a gente vai estar o tempo inteiro movimentando, colocando lá os trechos. Então, eu acho que essa é uma forma, né, bem prática das pessoas se aproximarem do movimento, de poder escutar o Dr. Cristiano, poder ouvir as pessoas que a gente está trazendo por aí. Mas eu acho que basicamente é isso. Quero só deixar esse lembrete aí. Eu fiquei muito feliz de saber que tem muita gente aí querendo. Eu deixo até aqui uma ideia pra gente depois, quem sabe, né, marcar uma reunião geral. Sim. Faz um convite lá no Instagram, ó, vamos se encontrar na Praça Sarney. Pô, bacana. Vamos embora bater um papo com todo mundo, vamos embora ver o que as pessoas têm em mente. Vamos embora se juntar, que tem muita gente boa aí em Pinheiro. Sim. Que tá atrás dessas pessoas que pensam iguais. Eu acho que nosso direct é um termômetro, né? Tem muita gente mandando mensagem, eu quero participar, eu quero o que eu posso ajudar. Tem gente que não tá aqui, mas fala assim, cara, o que vocês precisarem, contem comigo, eu sou de Pinheiro, mas eu sou, sei lá, teve um rapaz de São Paulo que mandou mensagem, ele mandou no meu privado, Brian, tô em São Paulo, mas nasci em Pinheiro, hoje não volto para Pinheiro, tô aqui, mas eu quero ajudar vocês. Porque eu tô vendo, eu senti verdade no movimento de vocês. Eu senti que isso aqui é algo que nunca aconteceu, é algo novo. E a gente fica muito, muito feliz, né, com isso. Fica muito... Ver que... E assim, o nível das pessoas que nós temos trazido para conversar, como o Dr. Cristiano, e o Dr. Genival, né? O Dr. Genival, a professora Leonise. A gente vai trazer pessoas que têm algo relevante para dizer. A gente vai trazer pessoas que têm algo a acrescentar. E pedimos, né, reitero o pedido de Jário, que você compartilhe, curta, comente, nos dê aí esse engajamento por uma causa nobre, né? Exatamente. Isso é muito bacana, cara. Essa ideia do Cristiano agora, viu, já no final da nossa conversa, foi excelente. O pessoal quer muito, cara. A gente percebe que Pinheiro vivia um momento que era necessário que isso aqui começasse a acontecer, sabe? E é uma coisa tão simples, é bater papo, né? Às vezes a gente fica muito esperando o negócio começar, mas a própria cidade, a gente vê que a gente é carente ainda desse tipo de coisa. E eu aproveito que a gente está aqui no espaço do nosso amigo Kelson, já digo também para o pessoal que vai assistir, o conteúdo dele vai estar também disponível lá no YouTube, também no Instagram, também é uma pessoa que está fazendo algo semelhante também, está falando, está discutindo sobre a cidade. Um excelente convidado para vocês, viu? Olha aí. Kelson Vinícius. Já convida no ar. Na inauguração do podcast, né? Do podcast que... Nada, que é isso. Vamos marcar.
O podcast, quando ele fez o café da manhã, ele convidou... Rapaz, olha, esse café não foi convidado, eu fiquei puto. Não, eu fiquei bacana. Me senti muito importante, porque veio pastor Ribinha. Pois é, só autoridade. Só autoridade. Aí ele falou assim, gente, eu entendi também a lógica. Ele falou assim, a gente chamei vocês porque vocês são as pessoas que tem um podcast já, né? Mesmo o nosso a gente podia chamar de podcast, eu nem sei, né? Mas a gente tinha a ideia, a gente chamava de podcast, carinhosamente. E aí ele falou assim, rapaz, a gente tá em Pinheiro, nós vamos começar a entrevistar o povo, e quando não tiver mais ninguém pra entrevistar, a gente se entrevista também. Depois repete, não, mas... isso é muito bom, pô. Mas muito Pinheiro bom. tem muita gente boa, viu, pra entrevistar. Tem. Não vai faltar, tenho certeza que não vai faltar ninguém nessa lista, não. O pessoal sempre fala assim, pô, Pinheiro é isso, pô, o pessoal só gosta de festa, o pessoal só gosta disso, o pessoal não quer conversar, não quer... Cara, mas o que a gente tá vendo, assim, o movimento Acredito ao longo desses meses que a gente vem... E quem tá colando, né? Isso, é que é o contrário, cara. Parece assim que as pessoas, às vezes, não é a realidade geral. Às vezes o cara tá dentro de uma bolhazinha lá, que ele tá conversando só com gente que não tá afim de discutir a cidade, não tá afim de pensar num futuro melhor. Mas o que a gente tá vendo é que não, que tem gente muito boa, gente muito qualificada e acreditando em Pinheiro, né? Cara, tem o Grito Literário é um espaço que tem 50 jovens pinheirenses discutindo literatura. E não é assim, a gente não é texto, não, é Saramago, é literatura portuguesa, literatura mais alta russa. Literatura. Uma galerinha de 16, Complexo, 17, extremamente complexo, uma galerinha de 16, 17 anos voando mesmo, e daqui de Pinheiro, daqui do Campinho, daqui do João Castelo, daqui da Dondona, entendeu? Puta, imagina um Amparo agora, né? Tipo, sei lá, uma biblioteca maior. Isso Pinheiro é não tem biblioteca pública, salvo engano. Pinheiro não tem biblioteca pública. Uma cidade de 100 mil habitantes não tem uma biblioteca. Tem a da Academia de Letras, tem uma na UFMA, mas não é uma biblioteca aberta com acervo. Entendeu? Exato. Pô, tu imagina, cara, tem muita ideia, Não tem um teatro, não tem um espaço. E aí por isso que o pessoal só tem essa festa. Mas não é que só tem essa opção de entretenimento. Entendeu? Não tem outro, não tem pra onde correr. Contigo. Cristiano, deixa aí uma mensagem aí pra quem... Ibrahim Jaro, satisfação, muita honra estar aqui conversando com vocês do Movimento Acredito, né, no podcast Pode Crer. Muito boa a nossa conversa, espero voltar várias vezes. Com certeza. Fiquei muito feliz de saber que o grupo aí, a gente pensa igual, né? A gente vai conversar mais pra gente fechar essa parceria melhor. Agradecer aqui o espaço do Pod Kelso, nosso amigo Kelso Vinícius aí. E dizer que nós estamos à disposição. Quem quiser conversar, né? Pessoal que estiver assistindo aí, pode entrar em contato pra gente conversar. Pessoal da gestão também, não sou o melhor do mundo, mas já observei com a minha sensibilidade vários pontos que a gente consegue resolver. Me deixa à disposição com toda a humildade. E obrigado pelo convite. Estaremos juntos outras vezes aí, se Deus quiser. Obrigado, doutor. Pessoal, muito obrigado quem nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, muito, muito grato, muito feliz por este momento. Isso aqui é um sonho, né, Jário, que a gente sonhou junto há um tempo atrás e que está se realizando. Agradecer Emerson, que é essencial para que tudo isso aqui aconteça. Tá atrás das câmeras aí, o nosso videomaker. E pedir que você nos siga, compartilhe, siga o Passando a Limpo. Tem a página do Passando a Limpo? No Instagram? No Instagram? Não, só segue o Kelson Vinícius. Kelson Vinícius, Pod Kelson, Pinheiro que Pensa, Movimento Acredito Pinheiro, Cristiano Marques, Jairon, Emerson Filmes. E nos sigam, nos acompanhem. E foi muito gratificante estar aqui com vocês. Valeu, obrigado só. Abraço.